quando o mundo inteiro, o mundo cristão, se lembra da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de orar com vocês, uma oração de gratidão, porque a morte dele foi a morte pelos nossos pecados. Então agradecer a Deus, porque através de Cristo nós tivemos o caminho até Deus. Nós, os pecadores, que estávamos definitivamente condenados, alcançamos acesso ao Pai e nos tornamos filhos de Deus. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 22, porque é um salmo que retrata de maneira profética perfeitamente o que Jesus sentiu quando ele estava na cruz. E eu vou ler para vocês o salmo, vou explicar e nós vamos orando. Começa dizendo no versículo 1: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Jesus falou isso na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E foi necessário que Deus desamparasse a Cristo, para que nós, pecadores, não fôssemos desamparados. E ele diz: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Foi todo esse tempo, que ele ficou sendo chicoteado, que ele ficou sendo envergonhado, e ele certamente clamava a Deus, porque ainda que soubesse que era para isso que ele veio, a dor era muito intensa, tanto a dor física quanto emocional. Aí ele diz: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio ou vergonha dos homens e desprezado do povo. É assim que Jesus se sentiu. Ele foi rejeitado e desprezado, para que eu e você pudéssemos ser aceitos. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o dele, salve-o, pois nele tem prazer. Aqui nós vemos a maldade humana. O homem muitas vezes tem prazer em ver o sofrimento de um ser humano. No entanto, ele não estava sofrendo pelos seus pecados, mas pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste. Estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus. É como se Jesus estivesse dizendo: eu me consagrei a ti desde o primeiro momento da minha vida terrena, Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Ele compara, a turba, os homens que gritavam crucifica, como se fossem touros, Contra mim abre a sua boca, como faz o leão que despedaça e ruge. E aí ele fala do seu estado emocional. Por isso eu quero dizer para você, querido, querida, se o teu estado emocional está assim, se você está chegando no final da linha, lembre-se que Jesus, ele sentiu o que você sente para poder interceder por você e por mim. Ele fala assim: derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte.
Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Trapassaram-me as mãos e os pés. Vejam, gente, Davi está profetizando 1000 anos antes que o Salvador teria os seus pés e as suas mãos traspassadas. Posso contar os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. As pessoas, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Isso aconteceu mesmo, porque Jesus, enquanto estava na cruz, os soldados ficaram jogando na sorte para ver quem ia ficar com a túnica dele. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me, livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida, salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-vos vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando ele gritou socorro. Aqui o salmista está dizendo que Deus não despreza o clamor do aflito, nem o meu e nem o seu. Mas ele fez isso com Jesus, para que nós pudéssemos ser aceitos. Aí ele diz: de ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão ao Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Por quê? Porque Jesus se entregou por nós, por eles, pois o Senhor é o reino e é ele quem governa as nações. Todos os opulentos, os fortes da terra, hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a sua própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. É o que aconteceu. Faz 3000 anos que esse salmo foi escrito, e no entanto, nós ainda estamos aqui falando do Senhor. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Mas agora eu quero orar por você, meu querido, por você, minha querida, por você que sofre, por você que muitas vezes pensa que você está sozinho. Você não está sozinho, porque o Senhor está com você. Ele deu a vida por você, e ele fez isso para te livrar de todas as dores, de toda a maldição, de toda a culpa, de tudo, de toda a condenação. Então, meu querido, minha querida, você não está sozinho. Ora comigo agora, vamos orar juntos, vamos clamar ao Senhor, porque Ele sabe o que nós sentimos. Senhor Deus, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo privilégio de poder estar aqui com os meus irmãos, orando ao Senhor. Pai, Jesus clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta, Senhor, é porque o desamparo de Jesus foi a garantia que nós, pecadores, não fôssemos desamparados, que nós, pecadores, fôssemos amparados. A morte de Jesus foi a garantia de que nós pudéssemos viver, o justo morrendo pelos injustos. Por isso, Senhor, nós queremos primeiro confessar os nossos pecados e declarar, ó Deus, que nós te agradecemos por essa graça infinita, por essa misericórdia incompreensível. Senhor, ainda hoje, Senhor, eu não consigo compreender esse amor extraordinário que o Senhor tem por mim e pela vida dos meus irmãos. Por isso, Senhor, agora nós estamos juntos aqui para levantar a nossa voz, para invocar ao Senhor, porque, Senhor,
O Senhor se agrada do seu povo que te busca com fé, que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pai, não foi em vão a morte do nosso amado Salvador. Foi por mim, foi pelos meus irmãos. Por isso agora, Senhor, eu te peço que todo mundo que estiver aqui orando, Senhor, tenha a consciência através do teu Espírito Santo que o Senhor está conosco. O próprio Senhor Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está conosco quando nós estamos sozinhos. O Senhor está conosco quando estamos enfermos. O Senhor está conosco, Senhor, quando estamos em pecado. O Senhor está conosco, Senhor, quando estamos duvidando. O Senhor nunca nos abandonou. Mas hoje aqui, Senhor, nós queremos elevar a nossa voz e o nosso coração e declarar que a nossa confiança está em Ti. Senhor, eu quero orar agora, Espírito Santo, vem quebrar as cadeias do coração daquele que ainda não se entregou a Ti. Senhor, que esta oração possa libertar os cativos, que essa oração possa trazer, ó Deus, o entendimento de que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida, de que o Senhor é o libertador, de que o Senhor é o nosso Salvador, Yeshua, Jesus, Filho de Nazaré. Tu és a rosa de Saron, Tu és o lírio dos vales, ó Senhor, Tu és, Senhor, aquele espinheiro, Senhor, que não tinha nenhuma formosura. Ó Pai, o Senhor levou sobre si a nossa culpa, os nossos pecados, os açoites que foram seus, era sobre nós que deveria vir, e no entanto o Senhor levou sobre si os nossos pecados, e nós glorificamos, e nós honramos o Teu nome, e nós proclamamos o Teu nome. Senhor, eu te agradeço, porque ao morrer na cruz, toda maldição foi quebrada, toda obra de Satanás foi desfeita. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor pisou na cabeça da serpente, ó Deus, para nos livrar, ó Pai, ó Salvador das nossas vidas. Nós Te honramos, nós Te glorificamos, porque o Senhor morreu no nosso lugar, mas o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo. Por isso, Senhor, eu quero Te pedir agora, Pai, que aquela pessoa que está triste, deprimida, que ela possa se alegrar, Senhor, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E hoje nós Te adoramos e Te glorificamos e Te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom, porque o Senhor morreu por nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por habitar em nós, Salvador das nossas vidas. Muito obrigado. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém, queridos. Que nesse dia você possa consagrar esse tempo ao Senhor, lembrar dEle, falar dEle, orar a Ele e agradecer por tão grande salvação. Deus abençoe. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.